Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila Ransbin e hoje eu tô aqui no quarto vídeo do desafio de 30 dias, 30 vídeos, com dicas para te auxiliar no equilíbrio e bem-estar. E hoje o tema que eu escolhi, eu acho que é bem legal, principalmente porque as pessoas falam muito. Hoje a gente vai falar sobre tempo. O tempo, ele te auxilia no seu equilíbrio, no seu bem-estar, ou ele te desequilibra totalmente no seu dia a dia? É interessante, né? Porque é muito comum hoje, com a correria do dia a dia, com tantas atividades que a gente tem para poder fazer, a maior parte das pessoas falam que não tem tempo, que o tempo é curto, que o tempo passa rápido demais, que tá correndo contra o tempo, que o dia poderia ter 48 horas e não 24, e talvez mesmo assim iria faltar. Como é o tempo para você? Como você vê o tempo? O tempo ele está a seu favor ou ele está contra você? E é interessante que essa semana eu tive a oportunidade de encontrar uma colega que é coach e nós estávamos falando sobre o tempo. E aí foi interessante porque ela trabalha com projetos, né? Ela gerencia projetos e tudo mais. E aí ela falou de um curso que ela participou e que a maior parte das pessoas buscam, e é o que eu vejo também, né? Eu também já tive esse problema de falar de, precisamos gerenciar melhor o tempo, né? Será que é possível nós gerenciarmos o nosso tempo? Será que é possível controlarmos o tempo? Será que tem como fazer isso? Existem vários cursos, né? Vários livros, eu inclusive sou adepta de alguns, de como você melhorar a sua produtividade com relação ao tempo, fazer seu tempo render um pouco mais. E é interessante esse verbal, né? Gerenciar o tempo, render o tempo. O tempo muda de alguma forma? É interessante porque o tempo é único, né? 1 minuto é 1 minuto, 60 segundos são 60 segundos, 1 hora é 1 hora. Mas existe uma diferença no viver esse tempo. E aí, a questão, será que eu preciso gerenciar melhor o meu tempo? Ou será que eu preciso gerenciar melhor as minhas atividades? E aí? Você ultimamente anda tentando gerenciar o seu tempo? Ou você gerencia as suas atividades? Como assim, Priscila? É uma coisa muito interessante que, assim, eu costumo brincar, né? Se você não tem agenda, você passa a ser a agenda do outro. Não sei se já aconteceu contigo, de repente, um dia você decide não fazer nada, né? Então você não programa a sua agenda nem nada. Mas aí sempre aparece alguém precisando de alguma coisa. Ou seja, você acaba sendo a agenda do outro. Se você não tem nada para fazer, você pode ajudar qualquer pessoa. Não que isso seja uma regra, mas geralmente é o que acaba acontecendo. Então, se você não tem um planejamento do seu dia, se você não pensa, não planeja, qualquer coisa que aparecer, qualquer atividade que aparecer, você vai estar aberto para essa atividade. Por mais que você não queira, mas de primeiro momento é muito difícil você se negar. Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam, né, é assim, você está ocupado? Você tem algum tempinho para mim? E aí, nós não fomos feitos para mentir, né? Nós não fomos criados, projetados para mentir. Mas isso fica para um próximo vídeo. E aí, o que acontece? De primeiro momento, o que você fala? Tenho, né? Tô tranquilo, não tô fazendo nada. E aí a pessoa vem e te pede algo. E aí, tem pessoas que já sabem se posicionar. Não, hoje é meu dia, não vou fazer nada. Desculpa, hoje eu escolhi não fazer nada. A maior parte das pessoas não. A maior parte das pessoas compram a ideia do outro e vai ajudar o outro. Priscila, mas é errado? Não falamos sobre certo e errado, lembra? É aquilo que me potencializa ou aquilo que tira minha potência. Então, partindo desse princípio de que se eu não tenho agenda, eu passo a ser a agenda do outro, aí eu te pergunto, nos dias normais, vamos dizer assim, normais, comerciais de trabalho, porque hoje em dia tem gente que trabalha de domingo a domingo, não existe mais uma regrinha do horário comercial, né? Os dias realmente comerciais. Mas no dia que você trabalha, por exemplo, no dia que você tem as suas atividades, você faz um planejamento dessas suas atividades? Ou você simplesmente deixa para poder
pensar na hora o que fazer, como fazer e o que eu preciso fazer. E aí, o que você faz? Você pensa, você planeja o seu dia? Ou você é como aquela música do Zeca Pagodinho? Acho que é Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu... É? Como que é? Você pensa, você planeja, você busca alguma coisa, você tem um objetivo para o seu dia? Ou você simplesmente acorda e as coisas vão acontecendo e você vai reagindo aos acontecimentos do dia? É interessante essa questão porque, assim, a partir do momento que eu não planejei o meu dia, eu estou aberto para qualquer coisa. Qualquer coisa me serve, qualquer coisa se encaixa. E aí, será que o problema é com o tempo? Será que o problema é com o relógio? Ou será que se eu parasse um pouquinho antes de dormir, é uma coisa que eu costumo fazer, né? Um pouquinho antes de dormir, eu for lá e planejar o meu dia seguinte. Mas, Priscila, muita coisa pode acontecer no dia seguinte, tem as suas variáveis e tudo mais. Eu tenho um amigo que fala muito sobre variáveis, né? Sim, tem as variáveis, mas uma base, mais ou menos, você tem no seu dia. Eu não digo de você encher a sua agenda por completo, deixa alguns espaços em aberto para essas variáveis. Se acontecer alguma variável, você tem um tempo. Se acontecer um imprevisto, você tem um tempo ali aberto. Mas quando você faz isso, no dia seguinte, quando você acorda e você já tem planejado, já tem esquematizado o seu dia, é mais fácil do tempo correr a seu favor. Porque você sabe o que você precisa fazer, onde você precisa ir, você já sabe de tudo. E aí é mais fácil de você conduzir. Como assim, Priscila? Pensa comigo. Olha só. Amanhã eu acordo e aí, né? Geralmente eu acordo por volta de 5, 6 horas da manhã no máximo aí. E aí eu vou parar para pensar o que eu vou fazer no meu dia. Quanto tempo eu já perdi só nesse parar? Eu tenho o privilégio de poder parar e pensar. Mas e quem não tem? E você que acorda já correndo para poder ir para o trabalho, para poder fazer alguma coisa, e aí você não pensa. Você só vai reagindo às coisas. E quantas coisas você deixa para trás? Mas e se de repente, na noite anterior, você parou um pouquinho antes de dormir, foi lá e escreveu pelo menos 5, não mais do que isso, 5 atividades que realmente são importantes e significativas para você no dia seguinte, que você precisa cumprir. E deixa o restante em aberto. Será que você vai conseguir produzir muito mais? Ou será que mesmo assim o relógio vai correr contra você? Então a minha dica de hoje é: e aí? Será que vale a pena planejar? Será que vale a pena deixar a vida me levar? Compartilha aí, compartilha como que você faz com o seu tempo, se você controla, se você consegue controlar o seu tempo, ou se você planeja as suas atividades, se passa a ser mais produtivo ou não. E uma coisa que é muito interessante, que eu aprendi não faz muito tempo, é que estar ocupado não é sinônimo de produtividade. Muitas das vezes nós nos ocupamos com tantas coisas e aí no final do dia a gente está cansado, carregado. E a gente fala, nossa, mas eu fiz tanto. E aí quando você para analisar, você não fez nada. Você só se ocupou ao longo do seu dia. Então lembra, ocupar-se não é produzir. Como você tem controlado, gerenciado o seu tempo? Será que seria interessante gerenciar e controlar melhor as suas atividades? Será que seria interessante fazer um planejamento do seu dia, da sua semana, do seu mês? E eu vou até mais longe, do seu ano? Planejar um ano de vida. Tenta, experimenta. Depois você me conta se faz sentido para você. Se você produz mais, se você sente um melhor equilíbrio, se você tem um bem-estar maior. Esse é o objetivo de todos esses vídeos. Gratidão pela sua atenção, mais uma vez.
e compartilha aí, compartilha a sua ideia. Adoro quando vocês compartilham. Gratidão. Até o próximo vídeo.